Hebreus capítulo 12. Uma das características daqueles que são chamados por Deus, e hoje pela manhã nós tivemos uma palavra muito abençoada neste sentido, quando o apóstolo Paulo diz que em nada considero a minha vida preciosa em si mesma, contanto que cumpra com alegria a carreira para a qual o Senhor me chamou. Fala da persistência. Nós estamos falando neste mês sobre perseverança. Vamos todos dizer? Perseverança. Perseverança para o pastor, pois que ele enfrenta, sim, muitas dificuldades, muitos obstáculos a serem superados, e perseverança para cada um de nós. Em Hebreus capítulo 12, fala sobre isso. Eu vou ler do versículo 1 até o de número 13. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 13. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como filho, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos refletir hoje nesse texto sobre este tema, mantendo o ritmo. Mantendo o ritmo. São muitos aqueles que começam a carreira cristã. Veja que o texto, ele está dizendo que nós não inventamos uma carreira, nós não inventamos uma vocação como cristãos, ela nos foi proposta por Deus. Deus como que se aproxima de nós e nos diz: queridos, aqui está um caminho para você seguir. Ele está pronto.
Eu estou colocando diante de você uma carreira. Anda por ele. Caminha por aqui. Obstáculos virão. Dentro de você, fora de você, de outros, do tempo. Virão muitos. Mas eu estou com você. Então corra esta carreira com perseverança. Existe um start, uma linha de partida, um começo. Existe um desenvolvimento e uma chegada. E nós precisamos, um dos segredos não é correr. Quem gosta de correr aqui sabe, né? O segredo não é sair em disparada e correr o máximo que você conseguir. Você vai cansar logo. O corredor profissional ou aquele que gosta de correr sabe que o importante é manter o ritmo, fazendo todo aquele equilíbrio para a hora da subida, sabendo fazer a respiração e todo aquele manejo para a gente conseguir chegar onde precisa. Vamos ver aqui. Opa. Não sei o que está acontecendo aqui com o meu... Eu cheguei aqui, eu testei, mas aí, pastor, é minha vez agora, né? Aí. O livro de Hebreus vai falar da superioridade dessa caminhada cristã, que nós todos estamos nessa corrida, nessa caminhada. Um esboço, um resumão do livro, fala da revelação do Antigo Testamento, superada e completada, para usar um termo mais bíblico-teológico, consumada pelo resplendor da glória, que é Jesus. Então, Jesus é aquele que não contradiz, pelo contrário, ele vem realizar, plenificar a revelação do Antigo Testamento. Nós temos o sacerdócio de Arão, superado, completado pelo sacerdócio de Cristo, que é chamado segundo a linha de Melquisedeque. O Monte Sinai, para o qual o povo se dirigiu, dando sentido de movimento, dando sentido de caminhada. E também nesse próprio capítulo 12 diz que nós não temos nos aproximado daquele monte fumegante, com todo aquele impacto, inclusive físico, sísmico, mas nós temos nos aproximado de uma dimensão espiritual, de uma realidade espiritual superior, que é o Monte Sião. Nós temos caminhado nessa direção. E enquanto o povo estava em direção a Canaã, estava caminhando em direção à terra de Canaã, nós também, o texto de Hebreus fala que nós também estamos nos dirigindo para o descanso de Deus, para um gozo eterno. E aí o autor fala logo no versículo 1 que nós mantemos o ritmo através da torcida. E você vê que eu coloquei entre aspas aí, pela seguinte razão. Nós temos aí vários heróis da fé. Naturalmente que temos muitos heróis da fé na história pós-bíblica, mas aqui nós temos os heróis Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Isaías, Jeremias, nós temos aí esses que são mencionados, Davi, que são mencionados no capítulo 11. O contexto está falando da nuvem de testemunhas. Esses heróis da fé, eles se posicionam aqui como se fossem uma torcida. Eu coloquei entre aspas porque a torcida está consciente do que está acontecendo lá embaixo. Há uma discussão entre os estudiosos se aqueles que partiram, como o caso dos heróis da fé, se eles estão conscientes do que acontece aqui ou não. Há um debate sério sobre isso. Alguns teólogos dizem que sim, outros dizem que não, mas enfim, eu prefiro entender que o autor está dizendo que o testemunho deles, a vida que estes heróis viveram, é como um grande testemunho, é uma torcida para nós. Nós precisamos atentar para a vida destas testemunhas. Aqui está a figura que o autor está evocando, é a figura de um estádio. Ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como se fosse um estádio no qual nós corremos,
E quando nós estamos correndo lá embaixo, nós olhamos na arquibancada e nós vemos a vida destas pessoas, que elas também passaram por muitas provações e, falando francamente, maiores do que aquelas que nós passamos, mais difíceis. Nós precisamos atentar para elas. Vamos ler todos? Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Em algumas versões, alcançaram aprovação. Capítulo 11, verso 1, parte B. Por isso que eu creio que o contexto, capítulo 12, está falando de uma nuvem de testemunhas, não são seres angelicais, como alguns dizem, mas são os heróis da fé mencionados no capítulo imediato anterior, que são os heróis da fé, a nuvem de testemunhas. O que essa nuvem de testemunhas nos ensina? O que esses heróis da fé nos ensinam? Que nós precisamos nos livrar dos embaraços. Ele diz, corramos, livrando-nos dos embaraços e do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí nós temos capítulo 11, versículo 8, que diz que pela fé Abraão partiu. Às vezes o embaraço não é algo ruim, necessariamente ruim, intrinsecamente ruim. Pode ser até algo bom, mas por causa da missão que Deus lhe deu, em vista da carreira que Ele colocou diante de você, pode ser impróprio. Você de repente precisa se livrar desse embaraço. Por exemplo, a família de Abraão, se bem que o pai dele era idólatra, Terã, mas a família é uma bênção, mas em algum contexto, de repente precisamos partir para longe da família. Então, livrando-se de embaraços. Pela fé, José declarou o êxodo do Egito, capítulo 11, verso 12, verso 22, falando da partida, do movimento do povo, se livrando do comodismo, já que quando Moisés chega, o povo já estava há 420 anos, com suas casas bem estabelecidas no Egito e tudo mais. Então, vamos tomar cuidado com o comodismo, que pode se transformar num embaraço para a nossa vida. Pela fé, Moisés recusou o Egito, eu abreviei um pouco aí, capítulo 11, verso 24, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrimentos com o povo de Deus. Ele preferiu o êxodo, sair com o povo, do que ficar no Egito. Capítulo 11, verso 34, fala que o mundo não era digno deles. Pela vida que eles desenvolveram, pelo testemunho que eles deixaram, o mundo era pequeno para estes heróis da fé. Mas o texto também diz, aí temos uma figura, essa foto foi tirada um tanto recentemente, não dá para perceber, infelizmente a pessoa que eu pedi para tirar a foto, acabou me cortando ali, você vê que eu estou bem acima, em primeiro lugar, naturalmente, ali dando aquele salto, pastor Oswaldinho logo atrás, né? Logo, né? Ali vem o pastor Oswaldinho. Então, correndo, se livrando. A vida é assim, além da corrida, ainda tem os obstáculos. Não é só a corrida. Você precisa saltar os obstáculos. Livrando-se dos embaraços e livrando-se do pecado. O pecado que, em algumas versões, diz, tenazmente nos assedia, ele nos rodeia quase que imperceptivelmente. O pecado está aí. O maior problema nosso não está no mundo, queridos. O nosso maior problema não é o diabo. O nosso problema maior é o pecado que está dentro de nós. O problema maior começa dentro de nós, e o pecado precisa ser vencido. Aí o texto fala de alguns exemplos. A prostituta Raabe acolheu os espias. Embora ela tivesse uma vida, como o nome já diz, que não condizia com aquilo que o Senhor estipulou na sua lei.
pelo fato dela acolher, receber os espias, foi um ato de fé e ela foi poupada. Até mesmo Sansão, quando a gente olha a vida dos heróis da fé, a gente tem uma ideia de que eram pessoas assim quase perfeitas, né? Eram pessoas maravilhosas, simpáticas, doce ilusão, não era nada disso. Até mesmo Sansão, que era um homem carnal, por várias vezes ele escorregou feio na sua fé, no seu comportamento. Ele diz em Juízes, capítulo 16, verso 28, Senhor, peço que te lembres de mim novamente. O Senhor recobrou as suas forças e ali ele matou muito mais na sua morte dos filisteus, muito mais filisteus do que propriamente na sua vida. Sansão foi escutado pelo Senhor e ele aparece nessa lista de heróis da fé. Ou seja, qual é a lição? Você pode dizer, mas eu tenho pecados, às vezes sou incrédulo. Nós precisamos fazer o quê? Confessar os nossos pecados. É o que Davi fez. Enquanto calei o meu pecado, o que aconteceu? O meu corpo definhou. Todo o Salmo 32 fala lindamente dessa experiência que ele teve de perdão, de confissão diante de Deus. Ele tentou sorrir, ele tentou ocultar o seu pecado, mas ele diz, a tua mão pesava sobre mim. E o meu vigor, o meu sorriso, o meu ânimo chegou ao fim. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e o meu pecado eu não ocultei. E depois ele termina falando, bem-aventurado aquele que acha a tua presença a ponto de ser perdoado. Enquanto eu calei, ele foi perdoado com a confissão. Segundo passo para manter o ritmo é manter o foco em Jesus. O texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha o foco, olhe para as necessidades da igreja, perceba a vida do seu pastor, o seu exemplo, como Paulo dizia, mas acima de tudo, mantenha o foco na pessoa maravilhosa de Jesus. Por quê? Porque ele é o autor da nossa fé, no sentido de que ele é o pioneiro, ele é o fundador. Capítulo 10 fala que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Em termos de fé, Jesus foi aquele que mais creu no amor do Pai. No meio do silêncio, no meio da traição, inclusive, da negação, traição de Judas, negação de Pedro, do sofrimento, como o texto diz, o escárnio, a vergonha, a dor. Ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a carta aos Hebreus diz que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, entregando a sua vida àquele que julga retamente. Então o Senhor Jesus creu no Pai, confiou no seu amor. Ele é o pioneiro e fundador. Mas também ele é o consumador da nossa fé. Ele é aquele que realiza a nossa fé. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, ele concretiza a nossa fé. Ele traz a nossa fé, essa confiança interna que nós temos nele, ele objetiva isso. Ele traz essa disposição de alma que nós temos a uma concretização histórica diante dos nossos olhos. Tem um hino muito lindo no cantor cristão, eu creio que o pastor Oswaldinho conhece bem, que diz, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Jesus é o autor, então ele investiu, vamos todos dizer, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Veja que o Senhor tinha uma proposta diante dele. Ele estava olhando lá na linha de chegada. Ele estava olhando no resultado último, que era a salvação das vidas, que era a glória do Pai, que era a glória que ele iria receber.
Então, por causa desta alegria que lhe estava à frente, que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E quanta vergonha ele passou, quanta dor eu causei no meu Jesus. Ele suportou. Mas Jesus é o consumador, porque ele venceu. Vamos todos dizer? Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Portanto, Jesus chegou à realização da sua obra plena, simbolizada pelo seu batismo. Eu creio particularmente que Jesus tem uma glória natural, que é o seu ser. Como segunda pessoa da Trindade, ele tem todas as qualidades nobres e maravilhosas do ser trino. Eternidade, santidade, amor, justiça, onipotência, onisciência, onipresença. O Senhor Jesus tem uma glória inerente, própria dele, pessoal, eterna. A glória do seu ser. Mas ele também tem uma glória adquirida. A glória adquirida veio com a redenção. Ele trouxe a história para a eternidade. E ele trouxe a eternidade para a história. De maneira que, na Bíblia, naturalmente, como é um livro redentivo, como a Bíblia trata de salvação, ela vai mostrar muito mais esse aspecto da glória de Cristo, que é redentivo. Apocalipse diz, capítulo 4, digno és de receber toda a glória, todo o louvor, porque foste morto, e com o teu sangue compraste pessoas de todas as partes do mundo. Gosto muito daquele texto de Filipenses, e eu me lembro muito bem dessa balança em Filipenses, capítulo 2, que diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não ficou atrelado a essa posição de Deus, mas ele se humilhou e foi achado numa condição de servo, e como servo ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Parece que o autor está fazendo uma comparação em Hebreus, ao mesmo exemplo de Filipenses capítulo 2, que o mesmo que aconteceu com Cristo, num sentido similar, obviamente, acontece conosco. Nós passamos por um período de profunda humilhação, mas perseverando como ele perseverou, nós experimentamos um período e um resultado de glorificação da parte de Deus. A palavra aqui, analogizomai. Analogizomai tem a ideia de analogia, né? Que significa considerar. Que o texto fala aí, considerai aquele que sofreu tamanha contradição dos pecadores, para que vocês não desanimem e nem desfaleçam no vosso ânimo. Então, considerai, comparar. Então, numa balança, num lado da balança, você coloca os sofrimentos que Jesus experimentou, sendo ele quem era aqui. Justo, santo, não pecou, e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Do outro lado da balança, você coloca você, a sua vida. Quem você é. E nós todos sabemos quem somos, pecadores salvos pela graça de Jesus. E também os nossos sofrimentos, os nossos desafios. E o autor aos Hebreus está dizendo que a balança vai pesar muito mais para o lado de Jesus. E o nosso lado vai subir, porque é muito leve, não tem comparação, o autor está dizendo, pelo que Jesus passou e venceu e a nossa situação. Mas é importante manter isso, enquanto corremos, e às vezes dá aquela vontade de desistir, de desanimar, considere, reflita, pense, olhe para Jesus, e olhando para Ele, fitando seus olhos nele, vai brotar fé no seu coração. Em terceiro lugar, resultado disso, mantenha a intimidade de filho.
E o autor aos Hebreus fala, toda disciplina, num determinado momento, no momento que ela é ministrada, ela não é agradável, mas depois ela surte um ótimo efeito. Como já falei, os corredores se disciplinam muito, mas ele está falando aqui da disciplina, citando Provérbios, a disciplina do pai em relação ao seu filho, a intimidade. Eu creio que essa palavra ela é fundamental. Diga, intimidade. Que o autor aos Hebreus diz, olha, o pai não vai corrigir um menino, um filho que não seja dele. Ele vai corrigir o seu filho. Então, se você está sendo corrigido por Deus, você precisa entender que o sofrimento e os sofrimentos pelos quais você passa não são punitivos. Ah, Deus está contra mim, Ele está me punindo, eu cometi algum pecado, por isso está acontecendo isso comigo. Não, ele diz, os sofrimentos são formativos. Deus está te formando, Ele permitiu que isso acontecesse com você. Ele está construindo o seu coração. Ele está fortalecendo a sua fé. Te fazendo, inclusive, enxergar alguma coisa que você precisaria ver, só conseguiria ver através das lágrimas, através do sofrimento, tornando você um campeão. Interessante olhar a vida de Jesus com os seus discípulos. Quando você lê os evangelhos, você percebe assim com muita naturalidade, de imediato, que Jesus pegava muito pesado com os discípulos e pegava leve a multidão. Às vezes ele dava uns trancos na multidão que precisava, mas realmente para pegar firme mesmo era com os discípulos. Diziam que eram pessoas sem fé, até quando ele ia suportá-los, provava a fé dos discípulos. Ou seja, quanto mais próximo você estiver de Deus, quanto mais intimidade você quiser com Deus, mais Ele vai purificar a sua vida. Eu vejo que há muita gente hoje falando em intimidade. Ah, eu quero intimidade com Deus. Amém, todos nós precisamos. No entanto, tenhamos em mente que a nossa aproximação de Deus, quanto mais próximos do Santíssimo, mais o nosso pecado vai aparecer e mais a justiça de Deus vai tratar conosco e vai nos purificar. Nós somos recebidos como pecadores no início, com tudo errado na nossa vida. E Jesus vai trabalhando, à medida que Ele vai trabalhando, Ele vai exigindo mais. Ele se recusa a nos deixar como estamos e vai transformando a nossa vida. Como um pai que adota o filho, e essa linguagem de adoção é muito rica em toda a Bíblia. Ele adota o filho, ele diz, olha, eu te adotei, agora você é meu filho, e esses costumes que você tem, essas atitudes, esses pensamentos não vão funcionar mais. E como agora você está sob meu teto, sob meu carinho, sob meu sustento, eu vou fazer de você uma pessoa firme, vencedora, e para isso eu vou precisar te disciplinar, eu vou precisar te corrigir. Então o Senhor Jesus, Ele foi bem firme com os discípulos, muito mais do que com a multidão. A disciplina, ela traz frutos. E o autor fala que depois a disciplina gera a santidade. O maior alvo de Deus na nossa vida não é que tenhamos bênçãos materiais, elas estão implícitas, mas não são o alvo maior. O alvo maior não é a nossa saúde, embora ela esteja também dentro do coração de Deus e no agrado de Deus. O alvo maior é a nossa santidade. É nos parecermos com Jesus. Fala-se muito hoje em dia de vitória. Vitória nisso, vitória naquilo, mas pode soar até com piada, de muito mau gosto. Se você perguntar para as pessoas o que é vitória, muitas vão dizer, vitória é um carro novo que eu consegui, era aquele cargo na empresa que eu estava disputando e eu consegui, fui promovido, amém, tudo bem. Vitória é a saúde, a cura que eu pedi a Deus, amém, Ele cura, sem dúvida. Mas e se nós dissermos que no Novo Testamento a ideia de vitória, a essência dessa ideia é parecer-se com Jesus, na sua morte
e na sua ressurreição. Isso é vitória na Bíblia, no Novo Testamento. Fortalecimento, ele diz, vamos fortalecer as nossas mãos e os joelhos. Essa disciplina vai fortalecer por que as mãos? Porque nós vamos levantá-las em oração. Depois no contexto ele vai dizer, levantai as mãos santas em oração ao Senhor. Os joelhos, para continuarmos caminhando, não tropeçando, caminhando firme. E a própria pavimentação do nosso caminho. Ele diz, e vocês serão capazes então, com a disciplina, fazer caminhos retos. Ou seja, a disciplina nos ajuda a pavimentar o próprio caminho pelo qual nós estamos passando. Ela nos ajuda a endireitar as nossas veredas e os nossos caminhos, como nós vimos alguma coisa no livro de Salmos, capítulo 1. Lembrando então, a caminhada cristã não é um caminho novo. Você pode pensar, eu estou passando por aqui, eu sou o primeiro a passar por isso. Não. Caminhada cristã é como essa estrada de terra, em rumo a um horizonte iluminado, mas é um chão batido. É uma estrada já bem pisada. Muita gente já passou por essa estradinha aí. Um caminho estreito. Ele é estreito, mas é terra dura, porque já foi bem socado, bem pisado. Você pode passar exatamente por esse mesmo caminho que você vai chegar. Não precisamos inventar um caminho. Não inventamos caminho. Passamos por esse aí, que já está muito bem pavimentado pela experiência. Mantendo o ritmo, olha para Jesus. O apóstolo Pedro, na experiência, quando ele viu Jesus, quis se assemelhar a ele, pediu que fosse, se fosse ele ir ao seu encontro. No começo ele começou muito bem, foi muito bem, mas depois o texto diz, ele começou a prestar atenção na escuridão das águas, na força do vento, ele começou a desviar os seus olhares de Jesus, e o resultado, ele começou a afundar e clamou, Senhor, tem misericórdia, pelo que o Senhor imediatamente o socorreu. Que experiência tremenda, mantendo o foco em Jesus. E vamos manter o ritmo através da intimidade, caminhando lado a lado com o Senhor Jesus. É nele que está a nossa vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos pela vida de cada pessoa aqui. Porque o Senhor tem um carinho muito especial para com cada um de nós. O Senhor nos chamou do pecado com braço forte, nos resgatou, nos retirou do lamaçal do pecado. E agora, através do Teu Espírito, o Senhor está lapidando, transformando a nossa vida. Ó Pai, muito obrigado por esses heróis da fé que viveram com os seus olhos fitos no Senhor e tiveram atitudes de fé e venceram, Pai. Muitos deles nem chegaram a tomar posse física, histórica daquilo que lhes foi prometido, mas eles venceram, porque pela fé eles tomaram posse da vitória. Nós te louvamos pelo Teu Filho Jesus, que veio, se submeteu à Tua vontade, a tantas situações vexatórias, dolorosas, mas olhando para o Senhor, Ele venceu. Obrigado, Pai, pela comunhão com o Senhor, pela paternidade que sentimos do Senhor, nos disciplinando, sinalizando inequivocamente que somos os Teus filhos e que o Senhor nos ama. Obrigado por esta igreja que tem seguido os Teus passos e permanece, ó Pai, firme nesta caminhada. E com certeza chegaremos naquele grande dia. Um grande abraço no Senhor. Que a Tua bênção esteja com todos nós aqui agora. Amém. Amém.